deu 20 minutinhos aí de... Nossa, de tolerância. Bom, primeiro porque a gente, numa cidade como São Paulo, não consegue ser pontual, né? Por mais que a gente tenha ascendência britânica, é difícil. Mas agora já são 7h20, então nós vamos começar. Antes de mais nada, boa noite a todos, obrigada pela presença. E vou agradecer especialmente ao Sete Sister, o Paulo Monteiro e a Roberta Tassinari, que toparam vir aqui conversar sobre o Atlas Abstrato, essa curadoria aí que está em cartaz no Centro Cultural até dia 12 de março, que foi contemplada no programa anual de exposições do Centro Cultural. Não sei se todo mundo acompanha esse programa, ele existe há muitos anos e faz 3 anos que foi incluído no escopo do programa também um projeto de curadoria, porque tradicionalmente o programa ele é voltado para artistas, para jovens artistas emergentes e contempla projetos de exposições individuais de artistas que se inscrevem no edital, que mandam seus portfólios, etc. E é um dos programas públicos que a gente tem em São Paulo mais fundamentais, assim, no sentido de fomento de produção, ele é um importante passo ali no caminho das pedras que os artistas jovens fazem para se tornarem conhecidos no meio de arte, enfim. E a inclusão dentro do programa dessa modalidade também de projeto, então eles selecionam, acho que são 7, 8 artistas por ano, e ano passado foi a 3ª edição que eles também selecionaram um projeto curatorial, sendo que tem uma especificidade no edital, esse projeto curatorial a ser enviado, que você pode propor, que é trabalhar em cima da coleção da cidade. A coleção da cidade antigamente se chamava Pinacoteca Municipal, e achei bem oportuna assim, essa mudança de nome, agora é coleção da cidade. Porque Pinacoteca supostamente é só quadro, enfim, a arte contemporânea já transmutou faz tanto tempo essas outras delimitações, que coleção da cidade é mais simpática, até porque acho que as pessoas confundiam com a Pinacoteca do Estado, enfim. Então tem essa especificidade, e o projeto então que eu propus, contemplado no programa do ano passado, foi um recorte da produção abstrata dentro da coleção da cidade. A maioria dos trabalhos aqui expostos são, portanto, do acervo da cidade, e propus também, como uma forma de atualizar esse conjunto de trabalhos que eu encontrei, completamente significativos, e muitos nunca tinham sido expostos, mas como uma forma de atualizar e propiciar também um maior número de diálogos, porque a ideia da exposição já era desde o início, tem uma inspiração no Abby Warburg, por isso essa montagem um pouco entulhada, digamos, mas está fina, Está entulhada, mas está bonita. Mas, claro, não é uma montagem clássica, assim, com aquela distância, o respiro de cada obra. De propósito, a ideia era aproximar as obras de modo que elas interferissem uma na outra, pensando na ideia do Warburg, que foi o primeiro teórico, o primeiro historiador da arte a criar as associações, as conexões entre trabalhos de arte que não fossem por critérios de cronologia ou de localização, Então ele tem aqueles famosos painéis em que ele
com reproduções assim de obras. Ele ia, isso virou, depois que ele morreu, um livro chamado Atlas Mnemosyne, né? Por isso Atlas. Ele ia fazendo constelações assim eram aproximações formais por cor, por elementos que chamavam a atenção dele e que não necessariamente tinham a ver com o fato de ser o artista de Florença do século X ou Y. Então, isso é um pensamento que alimenta muito o pensamento contemporâneo, né, sobre arte, e foi a base da curadoria da Bienal de São Paulo do Oramas, em 2012, se não estou enganada. Foi o Oramas, a curadoria dele, que me apresentou para o Warburg. Eu não conhecia e desde então, enfim, eu me interesso muito por pensar a arte dessa maneira. Ai, gente, eu nem me apresentei, desculpa, eu sou a Juliana, a curadora da exposição. Acho que eu também não falei boa noite, estou bem nervosa. E também não falei uma coisa bem importante, o Tadeu Chiarelli, que era o outro integrante da mesa, ele hoje de tarde foi convocado para uma reunião de urgência com o secretário de Cultura, às 6h30, e por isso que ele não pôde estar aqui com a gente, pediu mil desculpas, ele estava animado de participar da conversa. E, enfim, só para finalizar, então, com esse pensamento do Warburg e de pensar outras relações possíveis entre obras e também dentro desse recorte que eu escolhi, né, da abstração, na montagem eu delineei 5 núcleos e dentro desses 5 núcleos eu tentei estabelecer essas relações, não sei se muito, às vezes bem sucedida, outras menos, mas né, relações mais inusitadas, vizinhanças mais inusitadas do que aquelas que a gente está acostumado a ver. E aí, para finalizar mesmo agora, eu convidei 6 artistas que não tinham obras na coleção, mas 6 artistas cujo trabalho eu acompanho, que trabalham predominantemente com abstração, e que me interessava trazer também esse frescor, né, de artistas mais jovens, de outros estados que não passaram pelo programa, que não têm obras no acervo, mas que para mim eram artistas, cada um na sua linha, né, a começar pela Roberta Tassinari, que tem trabalhos aqui com o Volpe ali no meio, muito bem acompanhada do Volpe, do Sérgio Sister, do Emanuel Nassar, o Rodrigo Sassi, que é o autor desse trabalho, tem outros trabalhos espalhados, a Mônica Tinoco, que tem aquela instalação de arte têxtil lá no fundo, o Rafael Alonso, que é um artista carioca, autor dessas, todas as obras que são mais uau, assim, umas cores berrantes, provavelmente são dele, o Nilvan Schutz e o Azeite de Léus, que, enfim, me pareceram 6 artistas que tinham pensamentos diversos sobre esse fazer, né, da linguagem abstrata e que enriqueceriam a leitura das obras da coleção e vice-versa. Então, essa foi a ideia da exposição. Eu imaginei da gente ter 20 minutos para cada palestrante, lógico que não vou ficar mandando aquele bilhetinho, faltam 5, né? Pode falar 15, pode falar 25, fiquem à vontade, mas eu pensei em 20 minutos para cada, para a gente ter mais 40 minutos, meia hora, 40 minutos de conversa, de questões, de comentários, que seria bárbaro que a gente pudesse ter o feedback de vocês. Então, vou passar a palavra para o Paulo Monteiro, que é o autor daquela escultura de chumbo que está lá no meio da parede da esquerda, e que trabalhou muitos anos aqui no Centro Cultural com a coleção de arte, e, enfim, acho que tem muitas histórias para contar
sobre essa coleção e como ela foi, não tanto quanto como ela foi constituída, mas como ela foi sendo descoberta, né? E lógico, enfim, um artista que a gente sabe que trabalha com abstração, enfim, é um pensador desse assunto e que também vai poder falar pra gente não sei, uma das minhas grandes inquietações trabalhando com esse pensamento sobre abstração é qual o significado de fazer um trabalho abstrato nos dias de hoje, né? Eu tenho várias hipóteses para isso, mas eu não vim aqui falar, eu quero ouvir. Então, Paulo, por favor, e obrigada novamente por estar aqui. Alô, eu gostaria de agradecer o convite aqui, Juliana. Eu trabalhei aqui por uns 19 anos, mais ou menos, no curso cultural, e no final do meu trabalho aqui, trabalhei inicialmente junto com a Sônia Zalstein, entrei aqui junto com a Sônia Zalstein para implantar o programa de exposições do Centro Cultural na gestão da Luiz Erundini, aqui em São Paulo. E eu entrei no Centro Cultural nessa época. Nós trabalhamos no programa, especificamente de exposições, na implantação do programa da Capela do Morumbi, né? Foi uma ideia do Fábio Miguel. E posteriormente eu fiquei aqui, trabalhando aqui. No final da minha estadia aqui, no trabalho aqui, eu comecei a trabalhar com acervo municipal. Porque me encomendaram uma exposição do acervo e aí eu comecei a investigar o que tinha, e tinha uma pasta de trabalhos anônimos que eu fui ver o que era. Eu achei que era uma coisa importante, as coisas que tinham ali, algumas gravuras, entre as quais uma delas era essa do Leger que tem aqui, era uma gravura anônima. Eu descobri que era do Leger. Assim, não tinha internet na época, eu desci aqui embaixo na biblioteca e achei um livro, e por acaso tinha mesmo e junto com o Leger foi um do Renoir, um do Chagall também, e outros artistas menos conhecidos. Se eu vou falar o nome, você não vai saber quem é. São artistas interessantes também. Bom, esse acervo aqui é um acervo que começou nos anos 40, né, no final dos anos 40, no Sérgio Millet, que foi, esse acervo basicamente estava na biblioteca municipal, né, grande parte dele. Então o que é de interessante, que eu acho que tem na história do acervo e na tua ideia de fazer uma exposição sobre arte abstrata aqui, é que o acervo ele trata de um período, principalmente essa parte da coleção do Sérgio Millet, que é o final digamos assim, da arte mais figurativa brasileira, assim, o começo das inquietações assim em torno da arte abstrata aqui no Brasil, que é de 1949, 50, 51. Isso daí é uma coisa que começou a acontecer a partir daquela exposição do Léon Degan, no MAM, uma exposição de 1949, se não me engano, né? Então o acervo ele reflete muito essas tendências dos artistas locais aqui, né? Mas com essa inquietação em torno da arte abstrata. Eu cheguei a fazer uma exposição assim, aqui sobre esse período, que era a Bienal, Sérgio Millet e as Bienais, que era uma relação entre os trabalhos que estavam na Bienal, no MAM, que entravam na coleção da. Então, assim, minha relação com esse histórico da arte abstrata no Brasil veio muito, assim, fui descobrindo muito através do acervo, desse acervo aqui. Assim, eu acho que a arte abstrata, né, para tentar responder um pouco a sua pergunta, ela teve um certo sentido depois da Segunda Guerra Mundial, porque existiu um sentido, assim, um sentido forte, né, e politicamente também forte,
depois da Segunda Guerra Mundial, porque existia um desejo de universalização no mundo, né? Existia um desejo de que existisse uma espécie, digamos assim, de um pacto, né? Mundial pela paz, né? E isso coincide muito com os movimentos abstratos informais e também mais geométricos dessa época. Essa época é a formação da ONU, né? Então tem essa ideia de universalização dos direitos do homem e também, portanto, uma universalização também da cultura, né? Então uma ideia assim forte nesse pós-guerra, que é 1946 até os anos 50, né? Que pega o mundo inteiro, pega o Jackson Pollock nos Estados Unidos, na França tem o tachismo, e aqui tem o concretismo e o neoconcretismo, e também teve alguns movimentos tachistas aqui também, né? Essa época tinha um sentido político grande. É o processualismo informal japonês, né? Então essa época tem muito isso daí, tinha um sentido político, inclusive também no sentido de você tirar o espectador de uma espécie de paralisia diante do quadro, né? Isso era uma coisa justificada por muitos críticos da época, assim, através da história da arte mesmo, né? Tipo, né? Que essa história da arte abstrata viria desde a época do Cézanne, né? Observar uma maçã, tal, uma maçã, até chegar, né, no que seria hoje em dia a evolução, uma espécie de ideia evolutiva assim, da história, né? Que seria a arte abstrata. Então, tinha um sentido político também, no sentido de que a arte figurativa seria a arte mais tradicional, mais burguesa, portanto, né? Mais pequeno burguesa. Enfim, também quando eu comecei a ser artista, também a gente pegou muitos artistas que tiveram essa vivência, né? Que tiveram contato com a gente, como o Vides de Castro e a Mira Schenck. O Sérgio também conheceu esses meus artistas, também teve a Milka, por exemplo. Então era um pessoal que era de esquerda, mas era de esquerda e abstrato, né? Não tinha essa coisa. Então eu acho que esse sentido hoje em dia ele se perdeu, né? Não existe mais esse sentido. O debate mesmo entre figuração e abstração é um debate hoje em dia meio frouxo, porque é ultrapassado, porque não tem mais essa barreira, não existe mais. Então, agora, eu acho, para mim, né, eu acho que faz sentido a arte abstrata hoje em dia, né? Por uma série de questões que a gente pode levantar depois no final. Mas eu acho que ainda faz sentido, assim como eu acho que ainda faz sentido a arte figurativa. E acho que também a arte abstrata ela abriu também o caminho para uma série de outras manifestações da própria arte conceitual, enfim, da própria emancipação da arte no espaço real, né, como foi o caso do neoconcretismo, né, como foi a operação neoconcreta, como foi essa operação e com isso ela abriu muito para o que é hoje a arte contemporânea. Então, eu acho que ela tem ainda essa importância, a arte abstrata, para a compreensão desse sentido da arte. Mais ou menos o que eu acho isso. A gente combinou a sequência e eu já esqueci. Bom, boa noite a todos. Obrigada por terem vindo, por estarem aqui dividindo esse momento tão importante com a gente. Obrigada principalmente a Juliana pelo convite para a exposição e estar no meio de trabalhos de artistas que, assim como o Paulo mencionou, que são as referências dele, muitos artistas que estão aqui nessa exposição são referências para mim também.
inclusive, principalmente o Sérgio Sister e o Paulo, e os outros da Casa 7 também, e toda essa tradição de artistas paulistas para mim é bem importante. Então, pensar o meu trabalho articulando com essas pessoas que têm esses pares de pensamento, para mim é um momento bem importante. E queria também agradecer ao meu namorado, que está sempre aqui me apoiando e me incentivando, dando uma força nesse momento que a gente sempre fica também um pouquinho nervoso, né? Então eu separei aqui algumas coisas para falar sobre o meu trabalho, sobre o meu processo, um pouquinho da minha trajetória super recente, ainda mais comparado aos que estão aqui na mesa, e depois também fazer algumas relações com os trabalhos da exposição e em relação à abstração, como a Juliana colocou. Bom, eu sou de Florianópolis, né? A minha formação se deu lá. Eu fiz mestrado em artes visuais, mas muito mais que mestrado, a minha formação foi através de um grupo de orientação com o artista Fernando Lindotti, não sei se todos aqui conhecem. Esse grupo durou 5 anos, nós éramos formados por 5 artistas que tinham uma troca muito intensa, semanal. O grupo acabou em 2013, mais ou menos, mas algumas das artistas a gente continua em contato até hoje, trocando, visitando ateliê, enfim. E isso foi bem importante para apontar aquilo que... para me mostrar aquilo que me interessava enquanto artista, né? Então, o meu trabalho ele tem 2 questões principais, que é a matéria e a cor. Então, eu estou interessada na potencialidade plástica dos materiais, seja os materiais tradicionais da pintura, tinta, tela, mas pode ser também uma tinta de serigrafia, como tem nesses trabalhos aqui, pode ser uma fita adesiva, um tubo de acrílico, um isopor, enfim. Me interessa o que esses materiais têm para me dizer, seja a luz, seja a cor, seja a vibração tonal. Então, a partir dessas especificidades, eu procuro articular um com o outro para propor essas relações cromáticas e que tem sempre uma relação com a superfície, né? Esses trabalhos, principalmente que a Juliana escolheu, alguns deles são de 2013, que são esses mais com apropriação de materiais, né? Que é uma pesquisa um pouco mais antiga. E foram trabalhos desenvolvidos numa residência que eu fiz em Nova York, e a proposta que eu mandei para lá era desenvolver trabalhos a partir dos materiais que eu encontrasse lá. Então eu não levei nada da ateliê e estava disposta a dar um outro desdobramento para a pesquisa. E aí foi onde encontrei o plástico líquido, que tem nesse trabalho aqui com a fita turquesa vertical. Enfim, né, eles têm diferentes materiais do que a gente tem aqui. E foi importante colocar o trabalho também no meio que que eu não conhecia ninguém, que tinha olhares novos para o trabalho. Teve uma troca importante também com artistas de diversas partes que estavam lá, e críticos e tudo. Foi um momento que deu um frescor importante para o trabalho. E aí depois continuei, claro, a pesquisa no ateliê, e ano passado eu mandei uma proposta aqui para a residência da FAAP, que na verdade foi essa mesma proposta de desenvolver trabalhos com os materiais daqui, e eu desenvolvi esses trabalhos que estão com cimento, que vocês podem ver aqui no lado direito. Então tem esses menores, eu tenho me interessado também em trabalhar esse pequeno formato. Eu acho que o pequeno formato ele condensa algumas questões que se perdem no grande. Então, aumentar a escala requer outras questões que ainda não estão fazendo parte da minha pesquisa, né? Eu acho que o pequeno ele dá conta do que me interessa nesse momento. E tem uma questão também que eu venho percebendo ao longo do tempo, que a luz no trabalho parece que ela vai mudando, assim. Assim como, por exemplo, nos trabalhos do Sérgio Sister, ele usa a mesma intensidade de luz em cores diferentes, em tons diferentes, né? Também me interessa isso, assim, uma mesma luz com cores diferentes. E eu percebo que ao longo do tempo, esses trabalhos, a luz ela vem rebaixando cada vez mais, assim, vem ficando talvez, antes o trabalho era muito mais para fora, né? Tinha uma reverberação muito maior. Agora essa luz parece estar mais intimista, assim, né? Parece que o trabalho ele é um corpo só agora, assim, tem
eu não consigo às vezes ver tanto a diferença entre o que é a superfície e o que é o suporte, né? Isso é uma questão também que tem me interessado, essa questão entre o limite entre objeto e pintura, que acho que também tem no trabalho do Paulo, entre pintura, objeto e escultura, né? Até quando a Juliana falou, aquela escultura lá, eu fiquei, gente, escultura, mas é uma escultura, mas não é um objeto, mas, né? Então eu acho que o Sérgio também propõe isso e me interessam essas questões sempre espaciais, assim, né? Eu acho que tanto tem nos trabalhos, tanto tem uma questão espacial dentro da própria, do próprio plano da pintura. Eu acho que a gente propõe essas questões e acho que o Volpe está ali, né, uma honra enorme estar tão pertinho assim. Eu acho que o Volpe é o pai de todos, assim, que entre essa questão de figuração e abstração, que é uma coisa que o Paulo Pasta fala, né, é figurativo e não é porque ele cria espaços a partir dessa figuração. Então, eu acho que eu também sinto um pouco isso nesses trabalhos que tem aqui na exposição, né? Essa profundidade que a gente cria e tem também, acho, uma espessura nos trabalhos, assim, mesmo sendo planos, mesmo sendo pinturas, todos eles têm uma espessura que não é mais da biplanaridade, né? E o que mais? Que tem também uma outra coisa, eu encontrei uma coisa aqui que fala o seguinte, que do latim abstrazione significa separação. E eu achei bem curioso isso e eu acho que faz sentido nesse momento quando a gente, vou falar mais do meu, né, que eu me sinto um pouquinho mais segura, mas que, e nem tanto assim também, mas que eu acho assim, a gente trabalha com síntese e sempre com poucos elementos, porque mesmo às vezes um trabalho que tenha, sei lá, só 2 cores, mas tem uma matéria, que dentro dessa matéria tem outras questões que se tivesse mais elementos, talvez essas questões se perderiam, né? E a partir do momento que eu tenho só 1 ou 2 elementos, eu consigo entrar mais nesse trabalho, entrar nesse material e ver o que essa plasticidade tem para me dizer. Tem uma outra coisa também que eu venho tentando fazer, que é deixar a vontade do material agir mais do que a minha vontade, né? Então, antes eu acho que os trabalhos eles pareciam muito mais controlados, assim, tinha muito mais uso da fita, essa linha vem até aqui porque eu quero que ela venha até aqui, mas talvez eu comecei a perceber que o silicone, por exemplo, que é uma matéria bem mais difícil, assim, de ter um certo controle a gente não tem de nada, na verdade, né? É uma ilusão achar isso, mas enfim. O silicone ele foi me apresentando questões como, por exemplo, ir para além do espaço da tela, né? Ele vai para aquele azul com cinza, ele passa do espaço do retângulo. Então, se eu tentei começar a observar essas questões do trabalho, né? Deixar com que essa matéria, que eu afirmo que quero que ela tenha potência, que ela de fato tenha a vontade dela e não a minha, né? Eu acho que o trabalho tem que prevalecer a vontade do trabalho, né? Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma outra coisa, uma questão importante também, que eu acho que é o seguinte, uma coisa que o Hélio Oiticica já dizia, né, que é essa coisa da corporificação da cor, que a cor é algo que a gente relaciona muito à pintura, mas a partir do momento que ela sai desse retângulo e dessa representação, ela ganha um corpo, né? Então eu acho que aqui me interessa também, todos esses materiais que eu uso, na verdade, eles são anteparos para que essas cores repousem, vamos dizer assim, para estabelecer esse diálogo com os outros elementos que estão na obra. Enfim, acho que por enquanto é isso. Tem mais uma coisa aqui que é o seguinte, que é uma coisa que o Lorenzo Mami falou, que alguns trabalhos dessas gerações, assim, mais talvez do Sérgio, né, que eles, assim, eles não são nem construtivistas nem minimalistas. Então, assim, o objeto cede alguma coisa da sua concretude e o quadro cede alguma coisa da sua abstração. Então, acho que entra de novo nessa discussão de pintura e objeto que vira um corpo só. Então, é isso. Fiquem à vontade depois para perguntas. Muitas informações. Bom, eu também queria agradecer a Juliana,